palavra do Senhor. Senhor Deus, mais uma vez estamos, ó Pai, diante da Tua palavra, diante do Senhor, para ouvir a Sua voz. Queremos pedir ao Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua palavra, que a Tua palavra reine, Senhor Deus. E tudo, Senhor Deus, que for dito aqui, Senhor Deus, seja, Senhor Deus, utilizado pelo Espírito Santo no coração dos homens, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, tanto de quem ouve quanto de quem fala, para que a Tua palavra, Pai, prevaleça, Senhor Deus, e seja exaltada, e o Teu nome seja glorificado em nome dela, Pai. É isso que nós pedimos, ó Senhor Deus. Fala aos nossos corações, nos faz aprender, ó Senhor Deus, porque quando olhamos a Escritura e vemos que estamos errados, ó Pai, Senhor Deus, a coisa que precisamos fazer é nos arrepender, ó Pai, e correr, buscar aquilo que representa alegria, que representa prazer, que representa, Senhor Deus, a Tua sabedoria em nossas vidas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, ó Pai, porque muitas vezes não temos sido, Senhor, aquilo que deveríamos ser na condução dos nossos lares, ó Pai, na vida cristã, Senhor Deus, dentro da vida familiar, e queremos pedir a Tua misericórdia, Pai, para sermos perfeitos, amadurecidos, ó Pai, nessas questões principalmente. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos discorrendo sobre Gênesis capítulo 2, verso 18 a 25, e na última exposição nós paramos no verso 21, quando a palavra de Deus diz assim: então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher e a trouxe. E disse o homem: esta afinal osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Por isso deixou o homem pai e mãe e se uniu à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus, e não se envergonhavam. Eu não sei se eu vou conseguir falar tudo que eu pretendo falar hoje, mesmo porque cada versículo desse tem desdobramentos incríveis na nossa vida e na história da redenção. Mas eu vou tentar expor o texto de tal forma que a gente possa abordar os tópicos que estejam aqui. E se infelizmente nós não conseguimos terminar, a gente tem uma outra oportunidade quando voltarmos e darmos continuidade. Mas o que eu quero dizer aqui, o livro de Gênesis, para os primeiros capítulos, é para a gente olhar e admirar, como se você estivesse admirando, em viagem, quando você vai de férias, vê aquele lugar lindo, maravilhoso, bonito, com um mar verde, azul, sei lá, cheio de cores, aquelas montanhas belíssimas quando a gente está indo para Friburgo, e você fica assim admirado. Essa deve ser a nossa impressão, a nossa visão, a nossa atitude, guardada, lógico, as devidas proporções, porque aqui o que nós temos aqui diante de mão extrapola, toda e qualquer beleza que esse mundo possa representar pela criação divina, mas porque é a própria criação, mas a Escritura ela excede toda e qualquer beleza na sua inteireza. Então eu gostaria de lembrar algumas coisas que nós vimos anteriormente, nos versos 18 a 21. Eu vou fazer algumas conclusões do que nós vimos. Vimos que a vida familiar está relacionada à história da redenção, que a união de um homem com uma mulher torna-se um desfecho excelente na criação, visto que dentro do pacto e da aliança com Deus, a família tem um lugar estratégico, e que o casamento demonstra a parte de Deus uma preocupação paternal pelo seu conforto, lhe dando uma auxiliadora, o conforto do homem. O matrimônio, na expressão lá de Gênesis capítulo 1, verso 31, é bom, ele fala que é muito bom tudo que Deus fez, descreve um estado de felicidade ou bem-estar,
Ou seja, satisfação plena, conforto, tranquilidade. E aí, se voltando para a criação da mulher, nós vimos que a criação da mulher tem o propósito de ajudar o homem, ou seja, honrar sua vocação, partilhar dos benefícios dados por Deus e respeitar os mandamentos do Senhor. Ela é dada ao homem para que ele possa cumprir sua missão de governo, direção e vocação espiritual. Aí nós vimos que a palavra auxiliadora pressupõe que o homem tem prioridade governamental, porém ambos são mutuamente dependentes, é uma relação de dependência mútua. E nessa relação não há o aspecto de superioridade ou inferioridade da natureza, ou seja, o homem como um ser superior à mulher, significa a contribuição essencial da mulher em todo o propósito de Deus para o ser humano. A tarefa de auxiliar o homem nesse processo é grandiosa por parte da mulher. Então não existe essa relação de superioridade e inferioridade. Nós vimos também a responsabilidade do homem de nomear os animais, né, como reflexo dessa autoridade, e nesse aspecto ali, né, o que Deus estava querendo fazer era, além disso, fazer com que o homem compreendesse por sua própria experiência que não é bom viver sozinho, com o propósito de aprender também a dádiva, apreciar também a dádiva de uma esposa na relação conjugal. E aí no verso 21, que é o verso que nós vamos continuar hoje, Deus cria a mulher da costela do homem. E é interessante que todos os atos de Deus são significativos para o bem-estar do homem nesse mundo, visando a eternidade. E é interessante porque Deus é muito pictórico, se a gente pode dizer assim, porque determinadas figurações, determinados elementos, eles têm uma extensão muito, ele tem uma poesia, ele tem um ensinamento. Ao tirar a mulher da costela do homem, esse ato de Deus é um ato significativo, muito significativo, e nós vamos ver o que isso significa. E aqui, a partir do verso 21, nós temos a formação da mulher, que é formada a partir do homem. Nós começamos a falar alguma coisa sobre isso, né? Vimos que esse princípio, verso 21, mostra claramente, mais uma vez, que o homem é formado primeiro, depois a mulher, que ela é criada do homem e para o homem. E aí citamos uma fala de Matthew Henry, dizendo que essas coisas que são mencionadas são razões para a humildade, modéstia, silêncio e submissão do sexo feminino de modo geral, e particularmente a sujeição, o respeito e o amor que as esposas devem aos seus esposos. E aí vimos que o homem foi criado depois de todas as criaturas como melhor e mais excelente, e Eva então, tendo sido criada depois e a partir dele, atribui uma honra ao sexo feminino equivalente à glória do homem. E aí eu citei Matthew Henry, dizendo que se o homem é o cabeça, ele é a coroa da criação visível. O homem era pó, mas a mulher é o pó duplamente refinado, alguém ainda mais distante daquilo que poderia ser considerado comum. E nós paramos aí, quando a Escritura diz: então o Senhor Deus fez cair pesado sono, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou com carne. Eu disse que os atos de Deus são muito significativos, são muito simbólicos, e esse ato de Deus aqui é simbólico. As mulheres hoje não nascem das nossas costelas, elas nascem de outras mulheres, mas no início não foi assim. E por que não foi assim no início? Porque Deus tinha um propósito na criação do homem e da mulher, e a sua criação está relacionada, ou melhor dizendo, a sua função, o seu propósito está relacionado à forma como eles foram criados. Primeiro, na imagem de Deus. O homem vem do pó, a mulher vem do homem. E essa ideia das costelas representa a intimidade e harmonia que contribuiriam para a relação matrimonial e são representantes perfeitos nessa imagem.
Essa imagem aqui representa perfeitamente a intimidade e a harmonia que o homem deve ter na relação conjugal. E o apóstolo Paulo apresenta essa mesma ideia com as seguintes palavras em Efésios capítulo 5, verso 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Nas famosas palavras de Matthew Henry, ele diz assim, mostrando essa harmonia e intimidade: a mulher não é feita de sua cabeça para estar acima dele, nem de seus pés para ser pisada por ele, mas do seu lado para ser sua correspondente, debaixo do seu braço para ser protegida e perto do coração para ser amada. Semelhantemente, certo comentarista diz o seguinte: assim como a costela se encontra no lado do homem e lhe é anexa, da mesma forma a boa esposa, a costela de seu esposo, fica ao seu lado para ser a sua auxiliar sósia, e sua alma faz fronteira com a dele. João Ecolopádio, reformador do século XV e XVI, diz que por meio deste milagre Deus quis recomendar o mais elevado amor e a mais elevada amizade que os casados devem preservar entre si, e por fim ensinar uns aos outros a reconhecer o cônjuge com a sua própria carne. Por isso, quando Paulo fala lá da relação do homem com a mulher e aponta para Cristo, ele vai dizer, como o texto que eu citei: os maridos devem amar a sua esposa como ao próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama, porque é dessa forma que ela foi constituída. Apesar de ela ser de uma outra família, Deus agora, ou seja, no momento da criação, fez com que essa mulher partilhasse do mesmo corpo com o homem, como Cristo faz com a sua igreja. Ele também partilha do mesmo corpo como nós. Ele se encarnou e se fez homem. O verso 22, dando continuidade a isso, ele diz assim: e a costela que o Senhor Deus tomara do homem transformou numa mulher e lhe a trouxe. Esse é o primeiro casamento ali realizado no jardim, e ele é designado por Deus. Significa o santo e o ideal estado do matrimônio. E é muito interessante isso. Por quê? Porque Deus exerce aí o papel de assistente do noivo. É Ele que entrega ao homem a sua esposa. E a costela que o Senhor Deus tomara transformou numa mulher e trouxe ao homem. E é interessante porque a Escritura vai dizer em Provérbios 18, 22: o que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. Repetindo essa ideia, a esposa prudente, a esposa, a nossa companheira, nos é dada por Deus. Provérbios 19, 14: a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. O que a Escritura está nos dizendo com isso? Na prática, ela está nos dizendo que se nós queremos ter um cônjuge, se nós queremos ter uma esposa, se nós queremos ter um marido crente, um homem que teme, uma mulher que teme ao Senhor, nós devemos pedir a Deus. É a Ele que nós devemos pedir um cônjuge. E como nós nos esquecemos de pedir a Deus as coisas mais importantes da nossa vida em oração, a oração serve para isso. E aqui nós temos um princípio para todo homem crente, como também para a mulher crente: colocar diante do Senhor em oração, pedindo a Ele um companheiro, uma companheira. E como nós temos vivido a nossa vida sem esse princípio de tudo que nós vamos fazer, colocarmos diante de Deus em oração. Nós vamos trocar de emprego, vamos colocar isso diante de Deus em oração. Estamos procurando uma casa, estamos procurando um lugar para morar, estamos procurando um trabalho, colocar essas coisas diante de Deus em oração. E por que isso? Porque a nossa vida é assim. Nós não vivemos da nossa própria sorte, nós temos um Pai, que é Deus, e é Ele quem dá todas as coisas. Ele é o Senhor de todas as coisas. Não é assim com seus filhos?
Pai, eu estou com fome. Pai, eu quero isso. Pai, eu quero aquilo. E nós, como pais, temos prazer de responder positivamente, quando esse é o caso, aos nossos filhos, quando eles pedem. Mas um filho nosso jamais vai pedir alguma coisa a uma outra pessoa, porque ele sabe que ele deve receber da mão do Pai. E na nossa vida não deve ser diferente. Nós devemos colocar tudo em oração, e principalmente esses momentos tão importantes da nossa vida. Não é à toa que Deus faz isso, e a Escritura diz que Ele trouxe ao homem, Ele levou ao homem. Por quê? Porque os nossos cônjuges nos são dados pelo Senhor. O que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Apesar de estar falando da esposa aqui, o marido é a mesma coisa. A mulher que procura um marido, que procura um casamento, ela deve procurar segundo esse padrão. Porque a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor é a esposa prudente. Com relação a isso, Matthew Henry, ele diz o seguinte: Deus, como pai da mulher, trouxe-a ao homem como seu segundo ser e como adjutora, ou seja, ajudadora para ele. Depois de criá-la, ele não a deixou à sua própria disposição. Não, ela era sua filha e não devia casar-se sem o seu consentimento. Tem mais probabilidade de se casar para o seu conforto aqueles que pela fé e oração e com muita dependência humilde da providência se colocam sobre uma conduta que esteja de acordo com um padrão divino. Esta esposa que é a criação de Deus por graça especial e que foi batizada por Deus e foi, trazida por Deus por divina providência, provavelmente provará ser uma adjutora, ou seja, ajudadora para o homem. Quando escolhemos uma esposa debaixo do crivo da piedade, veremos que ao nosso lado está aquela que o Senhor nos trouxe. E é interessante porque essas coisas estão todas corrompidas no nosso meio. Nós não fazemos isso. Nós não procuramos a Deus. Nós não procuramos aos nossos pais para nos orientar com relação ao nosso cônjuge. Até mesmo no meio cristão. O que se espera de um pai e de uma mãe crente é que eles olhem para os seus filhos e para aqueles que são pretendentes, aprovem ou não, pela conduta, pelo exemplo, pela vida cristã. Mas muitos pais não se envolvem nessa relação, e quando se envolvem, fazem besteira muitas vezes, porque estão olhando com olhos carnais. E eu estou falando isso dentro da igreja, eu estou falando do mundo, porque o mundo não tem crivo. O mundo não tem padrão, ele não segue a palavra do Senhor para a sua vida. E a Escritura está nos ensinando como nós devemos proceder. Quando agimos assim, nós vamos perceber, segundo a palavra de Deus, que é o Senhor quem está nos trazendo uma esposa, um cônjuge, melhor dizendo. E aí o verso 26 diz assim: e disse o homem, esta afinal, o osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomado. E é assim, todas as vezes que nós recebemos um cônjuge, uma esposa ou um marido da parte do Senhor, nós ficamos como que vendo estrelas. Nós entramos em grande êxtase, e essa declaração aqui é uma declaração de grande êxtase, de intensa admiração e alegria. Mais ou menos como aquela no dia do seu casamento, a primeira vez que você vê sua futura esposa ou descobre que ela é mulher da sua vida. Essas palavras são um pronunciamento de Adão diante de sua mulher. Ele celebra a sua união com Eva e a igualdade de homem e mulher. Adão aqui reconhece que agora tem o que lhe faltava.
e o que nenhuma outra criatura poderia fornecer para ele, uma ajudadora como essa. Lutero vai dizer que essas palavras expressam muito belamente a afeição de um marido que sem necessidade de um relacionamento prazeroso e pleno, ou seja, de vida comum, de coabitação e amor e fidelidade, alcançou a benevolência do Senhor, a boa vontade de Deus. E perceba aqui a declaração que ele faz: ela é carne da minha carne. E por que ele diz isso? Porque ela foi tirada dele. A imagem aqui da carne partilhada ilustra essa união completa do matrimônio, ou seja, tudo que afeta um vai afetar o outro. Ferir um é necessariamente ferir outro. Bruce Waltke, ele diz o seguinte: um homem e uma mulher nunca se assemelham a Deus quanto nos dias de suas núpcias, quando um se entrega incondicionalmente ao outro. Essa é uma união abençoada por Deus. Wolfgang Musculus, um reformador da segunda geração das cidades de Estrasburgo, século XV e XVI, finalzinho do século XV, início do século XVI, esse período, ele comenta o seguinte sobre esse texto. Ele diz assim: observe que a formação da mulher foi realizada por causa do homem, mas ela também foi realizada para consideração por parte dos maridos, de que devem abraçar amorosamente suas respectivas esposas, pois elas foram preparadas e destinadas para eles quando foram concebidas e moldadas no ventre materno. Pois o que aconteceu a Adão pelo plano de Deus, que Eva foi formada por sua causa, também acontece a cada homem no mundo, a saber que uma esposa é destinada por Deus para cada homem antes que ele nasça. Por essa razão, um marido piedoso constantemente dará atenção à sua esposa. Ela é aquela a quem o Senhor destinou para você no ventre de sua mãe. E ele a formou como ela é. Ele colocará esse pensamento acima de tudo, para que as esposas sejam amadas no Senhor e tratadas de maneira piedosa e honrada. Mas ele diz que ela é carne da sua carne, por isso ele dá um nome a ela, ele chama de varoa. E é interessante observar que Adão aqui, bem como Eva, eles vão receber o nome por causa das suas relações. Está relacionado à sua criação. Adão recebe o nome por causa da relação dele com o solo. Adão vem da palavra Adamá, que significa terra. Daí provém o nome Adão. Como ele foi criado, a mulher é dada pelo nome de Isha. Homem, Isha, a mulher, ou seja, a sua esposa, como ela foi criada. Percebam que a mulher foi criada para, com o homem, formar uma família. A sua criação e vocação estão direcionadas para o lar, bem como a do homem. Por quê? Porque nessa constituição ele tem a sua esposa como parte de si mesmo. Por isso Paulo, lá em Efésios capítulo 5, verso 28 a 30, ele vai dizer assim: assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Perceba que a conclusão de Paulo está relacionada à criação. A esposa faz parte do marido. O seu nome está relacionado diretamente a essa relação conjugal. E o marido está relacionado a ela, porque ela faz parte dele. E perceba como isso está relacionado ao seu chamado, ao chamado social e cultural do homem, que lá no capítulo 2, verso 15, assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E é interessante essas duas palavras, porque cultivar, que é abad no hebraico, significa trabalhar, servir ao outro com trabalho. E guardar, que é chamar em hebraico, tem o sentido de guardar, vigiar, tomar conta, com o sentido de proteger.
Perceba que na criação do homem, na sua relação com o trabalho, na sua relação com a criação, ele foi colocado numa situação singular diante da criação e principalmente diante de sua esposa. O marido é aquele que serve, o marido é aquele que guarda, é aquele que toma conta, aquele que protege. Por isso Paulo, em Efésios capítulo 5, versos de 25 a 27, ele vai dizer assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Segundo esse relato da Escritura, o homem é aquele que vai proteger sua esposa, conduzindo-a no caminho do Senhor, vai cuidar da sua alma, do seu corpo, para que ela possa cumprir o seu chamado de auxiliadora. Ele a chama de varoa. E ao dar nome, nós percebemos, e esse era o comportamento da cultura até hoje, né? Significa autoridade. Ao dar nome de varoa, significa aqui que o homem tem autoridade no lar. E isso também depois da queda, lá em Gênesis capítulo 3, 20, quando ele diz assim: deu o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. E a ideia aí é que o Senhor criou o homem com essa autoridade, com esse propósito de cuidar, de servir, de proteger, como Cristo faz com a igreja. Nesse meio caminho, e aí pontuando Gênesis 3, ele perde isso, ele abandona a sua função, e agora, depois do juízo de Deus, ele volta, ele se arrepende, ele volta agora a assumir a sua posição, e a marca disso, ele dá o nome dele, de sua esposa, de Eva. Nós sabemos que na antiguidade, dar nome implicava em autoridade, autoridade para governar. Você vê aqui no capítulo 1, Deus dando nome às coisas, né? Chamou Deus luz, dia, trevas, noite, houve tarde, manhã, o primeiro dia. O Senhor manda o homem dar nome aos animais, e aí ele cumpre o seu papel de autoridade, e agora ele dá nome à sua esposa mais uma vez. E essa autoridade está demonstrando o papel que ele deve desempenhar, a liderança que ele deve ter para com a sua esposa, para com a sua costela. E diante de todas essas coisas com relação ao matrimônio, nós vamos ver aqui o verso 24, a continuação disso. Por isso, ou seja, concluindo tudo isso com relação à criação da mulher, o matrimônio, a união de um homem com uma mulher. Por isso deixa o homem, pai e mãe, se une a sua esposa, tornando os dois uma só carne. E com essas palavras aqui, a Escritura quer nos dar a entender que todo casamento é divinamente ordenado. Em seu comentário de Gênesis, Bruce Waltke diz que a explicação inspirada almeja corrigir as culturas que dão prioridade aos vínculos parentais acima dos vínculos maritais, ou seja, conjugais. A Escritura está dizendo que o casamento, ou seja, a relação de um homem com uma mulher, ela excede todo outro tipo de relacionamento. E veja o que ele diz: deixa o homem, pai e mãe. Nós temos um princípio aqui. O texto aqui, a forma como ele foi construído e o original, ou seja, a tradução demonstra isso no presente do indicativo. Representa que o que está sendo apresentado aqui é uma verdade absoluta, uma lei, ações e estados permanentes. O que nós temos diante de nós aqui é uma regra estabelecida por Deus, um padrão a ser seguido. Quando um homem se une com uma mulher, ele deixa pai e mãe, se une a sua mulher, e aí tornam-se os dois uma só carne.
E essa palavra aqui tem um sentido de deixar, soltar, abandonar, ou seja, deixar para trás. O matrimônio representa uma ruptura dos vínculos parentais anteriores para a formação dos laços conjugais que agora se iniciam. E é interessante porque esse princípio nós podemos ver em muitas culturas, e principalmente algumas culturas antigas, como a cultura latina, um comportamento seguido por pagãos. Por quê? Porque essas coisas foram gravadas no nosso coração. Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 2, verso 14 e 15, que quando os gentios que não têm lei procedem de natureza de conformidade com a lei, servem eles de lei para si mesmos e mostram a lei de Deus gravada nos seus corações. E é interessante, nos primórdios da cultura latina, a religião ali era familiar. Então cada família tinha os seus deuses. Quem eram esses deuses? Eram os manes, ou seja, os seus familiares antepassados. Então cada um tinha ali o seu Deus, que eram os seus pais, os seus avós, e assim sucessivamente. Quando uma mulher se casava, ela abandonava o culto da família, o culto dos deuses lares, e agora cultuava os deuses do seu marido, ou seja, da sua nova família. Houve uma ruptura, e é isso que nós estamos vendo aqui. Esposo e esposa são uma só carne. E a ideia aqui do texto é que a união matrimonial tem prioridade sobre a união criativa. Quando o homem se une com a sua esposa, com uma mulher, a sua prioridade é a sua família, que são ele e sua esposa e os seus filhos. E agora, em uma segunda categoria de parentesco, estão irmãos, irmãs, pais e mães. E por que isso? Porque as obrigações do esposo para com sua esposa e vice-versa têm precedência sobre outras prioridades. Matthew Henry, querendo mostrar o grande poder de uma ordenança divina, ele faz o seguinte comentário: seus laços são ainda mais fortes do que os da natureza. A quem estaremos unidos mais firmemente que aos pais que nos geraram e às mães que nos deram à luz? Ainda assim, o filho deve deixá-los para unir-se à sua esposa, e a filha deve esquecê-los para se unir ao seu esposo. E aí Matthew Henry cita o Salmo 145, quando ele diz assim, Salmo 45, verso 10 e 11: ouve, filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo e a casa do teu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor, inclina-te perante ele. E é interessante ele citar esse salmo, porque aqui Salomão toma por esposa uma estrangeira do Egito. E sendo que a bênção de Deus foi prometida a ele nessa relação, se a noiva recém-desposada renunciasse todos os laços com a sua antiga nação, devotando-se totalmente ao seu esposo, eles seriam abençoados. É interessante o comentário que Matthew Henry faz, referindo-se aos pais envolvidos nesta ordenança. Veja como é necessário que os filhos tenham consigo o consentimento dos pais no seu casamento, e como são injustos com seus pais, além de irreverentes, aqueles que se casam sem tal consentimento, pois estes filhos roubam o seu direito e o seu interesse neles, os transferindo a outra pessoa de um modo fraudulento e não natural. Ele vai ressaltar em seu comentário a necessidade que existe tanto de prudência quanto de oração na escolha desse relacionamento, que é tão próximo e tão duradouro, e conclui dizendo que deve ser bem feito aquilo que é feito para a vida inteira. É interessante como nós desprezamos isso. Como nós pais não estamos interessados e envolvidos nos relacionamentos dos nossos filhos. E quando muitas vezes nós, eu estou falando dos crentes, damos conselhos indevidos, ou apontamos determinadas características para o novo cônjuge, que não são características santas, aquelas as quais Deus estabelece para nós. Muitas vezes os pais
estão interessados na profissão, na condição social, no status, e esquecem do principal, do essencial, que é um homem, que é uma esposa que tema ao Senhor. Wolfgang Músculos, que citei anteriormente, ele afirma que o casamento prevalece sobre o mandamento de honrar pai e mãe, fazendo o seguinte comentário: o mandamento de honrar os pais não tem peso para invalidar ou dissolver o mandamento anterior. Adão e Eva eram cônjuges antes de serem pais. A lei do casamento tem precedência sobre a lei referente aos pais. Ninguém é mãe antes de ser esposa, a menos que o casamento seja sólido. Não haverá paternidade ou maternidade. Portanto, para que haja um lugar para esta lei honrar aos pais, é necessário que ela seja precedida por um casamento estável. Não apenas precedida, mas essa estabilidade deve continuar por toda a vida. Por essa razão, assim como é errado uma mãe ser mãe de tal forma que se esquive de suas obrigações como esposa para com seu marido, isto é, quebrando o vínculo matrimonial por causa dos filhos e dedicando-se mais a eles do que ao seu marido, também é errado o marido se agarrar a seus pais mais do que a sua esposa. Eu tenho um estudo só sobre o verso 24. Se eu fosse desenvolver o que o verso 24 vai nos dizer, e o que a Escritura vai nos mostrar a partir disso, nós já temos vamos dizer assim, um vislumbre. Quantos de nós, em nossos casamentos, estão sendo puxados para dois lados? E os pais que deveriam contribuir para a nossa união, para o fortalecimento de uma relação que está surgindo, muitas vezes eles são os principais responsáveis por essa dissolução e pelas confusões que existem dentro de um lar que se inicia, porque esses vínculos não foram quebrados. É triste vermos isso, e é muito mais triste vermos isso no meio do povo de Deus. Pedro Mártir Vermigli, também um outro reformador do século XV e XVI, diz que os cônjuges devem ser mais queridos do que os pais. Não que não devam apoiá-los ou honrá-los, mas o homem agora é tão colado à sua esposa que antes, chamado de parte de seu pai, agora foi rasgado dele e se tornou uma só carne com a sua esposa. E o que é dito aqui é que a pessoa deve deixar seu pai e sua mãe ir embora, que nenhum relacionamento futuro será mais íntimo do que esse. E aí, no seu comentário, Pedro Mártir, ele conclui seu pensamento dizendo que as conexões paternas e maternas que parecem ser mais importantes, parecem aqui serem abandonadas. Essa expressão aqui, unir, é uma expressão de uma linguagem pactual, e o sentido original da palavra seria grudar, colar, permanecer junto. Por isso, as conclusões que nós tiramos de segundo a Escritura, que o casamento é indissolúvel aos olhos do Senhor. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 7, verso 2 e 3, vai falar sobre isso. E Mateus capítulo 19, 4 e 6 a 6 também vai dizer assim. Romanos: ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto vive, mas se o marido morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. E lá em Mateus capítulo 19, verso 4 e 6, ele vai dizer assim no final do verso 6, que Deus ajuntou, não o separe o homem. Porque essa é uma linguagem unida, é uma linguagem de compromisso pactual. O matrimônio descreve a relação de Deus com o seu povo. A linguagem que nós vemos no Novo Testamento e no Velho Testamento é uma linguagem de pacto que está relacionada ao casamento. Lá em Oséias, capítulo 2, versos 16 e 19, a palavra de Deus diz assim: naquele dia, diz o Senhor, ele me chamará meu marido e já não me chamará meu Baal. Verso 19: desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo e em benignidade
e a misericórdia. Por isso, quando Paulo fala do relacionamento conjugal entre um homem e uma mulher, ele se refere a Cristo e a igreja. É um paralelo, é a metáfora da relação com Cristo, com o seu povo. Eles agora tornam-se uma só carne, e esse é o propósito do matrimônio: juntar duas pessoas para serem uma só, uma unidade completa e profunda de solidariedade na relação. E essas coisas seriam amalgamadas na relação íntima de um casal. Deixar pai e mãe, unir sua esposa, agora eles se tornam uma só carne. Agora a intimidade é tanta que eles partilham do mesmo corpo. E aqui nós vemos um outro princípio, um princípio fundamental. Casamento é entre um homem e uma mulher. Fora disso, não é casamento. Um único homem com uma única mulher. Todas as coisas que nós vemos a partir disso, todos os desdobramentos errados que nós vemos, vai contra a lei de Deus. Não tem como. Não há um meio termo. E aí no verso 25 ele diz assim: ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. A conclusão disso tudo, nesse estado ideal, homem e mulher viam suas pessoas e sua sexualidade com integridade. Por isso eles não sentiam vergonha em sua nudez. Aqui a nudez é a imagem de fraqueza e confiança. E com a perda da inocência na queda, o homem sentiu vergonha e tentação, e por isso precisa se proteger pelo obstáculo da roupa. É isso que nós vamos ver lá em Gênesis capítulo 3, verso 7. Abriram-se os olhos de ambos, percebendo que estavam nus. Cozeram folhas de figueira, fizeram cintas para si. Queridas, esse final é majestoso, porque a relação íntima de um homem com uma mulher, que se solidifica na união sexual, no compartilhamento dos corpos de um homem com uma mulher, representa a união mística de Cristo com a sua igreja. Abre Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Veja o final desse capítulo, verso 31 a 33 e 32, diz assim: veja que Paulo repete aqui as palavras de Gênesis. Perceba que o fundamento de Paulo aqui está em Gênesis. Aqui é um desdobramento daquele fundamento ali que foi lançado. Ele diz assim: eis porque deixará um homem seu pai e sua mãe, se unirá sua mulher, e tornarão os dois uma só carne. Essa uma só carne, ela se torna com o quê? Com um relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher. Vejam como isso é tão abrangente, é tão intrigante, que Paulo em Coríntios, ele diz que um homem que se une a uma prostituta se torna um com ela. Ele quebrou esse princípio. Ele quebrou esse padrão, essa lei de Deus, deixar, pai e mãe, unir-se a sua esposa, e agora percebam como essas coisas estão relacionadas ao relacionamento de Cristo com a igreja. Percebam como a sexualidade, vista pela ótica da Escritura, não é algo podre, nojento, mas é algo exuberante,
porque representa a santidade de Deus. Eis porque deixará um homem seu pai e a sua mãe, se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Aí Paulo diz assim: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. A relação matrimonial, ela aponta para Cristo em todos os seus aspectos. A relação familiar aponta para a criação de Deus, para o próprio Deus, aponta para a Trindade, e são imagens, vamos dizer assim, revelação natural daquilo que é espiritual, daquilo que é etéreo, daquilo que é eterno, daquilo que representa Deus na sua soberania e no seu governo, no relacionamento de Cristo com a sua igreja. Veja como a relação familiar ela é essencial e importante na história da redenção, na família do pacto. E às vezes a minha indignação pecaminosa, vamos dizer assim, porque é pecaminosa, em ver um homem destratando uma mulher desrespeitando seu marido, ou um pai que se omite a disciplinar seu filho conforme a Escritura, um filho que é desobediente aos pais, rebelde, e muitas vezes isso é responsabilidade dos pais. Eu sempre digo que existe uma linha, uma linha. Às vezes nós como filhos chegamos e dizemos assim: não, meu pai me criou assim. E eu como pastor já tive situações como essa. E sabe o que eu digo para essas pessoas? Seus pais eram responsáveis, são responsáveis pelo seu pecado, enquanto você não chega à idade da razão. No dia que você chega à idade da razão, a responsabilidade é sua. Se eles não te disciplinaram, se eles não corrigiram, se eles não te amaram, eles têm uma parcela de culpa, mas o seu desvio é responsabilidade unicamente sua, porque agora você tem conhecimento da verdade, agora você sabe. Então, se você teve uma criação errada, se você teve pais que não representaram aquilo que deveriam representar para você diante do Senhor, hoje você tem a chance e a oportunidade de fazer diferente, porque você conhece a verdade. Então nós não podemos nos esconder diante das falhas dos nossos responsáveis, dos nossos pais. Eles vão responder diante de Deus. Mas se você está andando num caminho distorcido, tortuoso, a responsabilidade é unicamente sua. Não lance sobre eles aquilo que é responsabilidade sua. Queridos, o que nós temos aqui, e é por isso que esse é um tema que nós devemos nos aprofundar, representa a santidade, representa a majestade, a pureza, a sabedoria e o amor de Deus pelas suas criaturas, em especial para nós, seus filhos. Não existe família perfeita, mas quando nós estamos andando no caminho do Senhor, as nossas lágrimas são lágrimas de satisfação e alegria, por vermos que a nossa família foi conduzida não por nós, mas pela graça e pela misericórdia de Deus. Por isso nós temos a necessidade desesperadora de buscar na Escritura aquilo que nós devemos ser para os nossos cônjuges, para os nossos filhos. Eu vou dizer para vocês, não existe no mundo experiência mais gratificante. Não existe papel no mundo que nos faça parecer mais com Deus e que nos demonstre o amor de Deus nas nossas vidas
do que o relacionamento familiar. O relacionamento que você tem com seu pai, com seus filhos, o relacionamento que você tem com as suas esposas. Não há nada nesse mundo mais excelente de material que você leve para o mundo vindouro do que aquilo que você faz dentro de casa. E que Deus possa nos abençoar para que nós possamos apresentar esse caráter de Cristo nas nossas vidas. Semana passada eu falei de algo que eu falei para Simone, e isso é uma verdade, é uma grande verdade. Às vezes eu olho para dentro de mim, eu queria ter sido marido e pai que deveria ter sido. E eu sei que eu não fui. Eu sei que eu não fui. Nós não somos perfeitos. E quando eu olho para trás, eu vejo os meus erros, eu vejo o meu egoísmo. Por mais que a gente tenha acertado em muitas coisas, na realidade, é a graça de Deus na nossa vida. E eu vou dizer para vocês, se eu morresse hoje, eu morreria satisfeito. Satisfeito com a família que eu tenho, com os irmãos, com a igreja, porque tudo que nós temos recebido tem sido graça e misericórdia da parte de Deus. Porque nós não merecemos nada. Nós não merecemos nada. Nós não merecemos nada. Mas Ele nos dá, Ele faz a nossa mesa transbordar. Nosso cálice transborda. Porque Ele é um Pai. Porque esse Pai é o nosso Deus. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, queremos, ó Pai, te agradecer, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, pela maneira como o Senhor tem conduzido as nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor esteja nos aperfeiçoando, Senhor Deus, para o serviço da Tua igreja, para a edificação de outros e para a glória do Teu nome, Senhor Deus. Fica com o Teu povo, Senhor Deus. Dá-nos da Tua graça, Senhor Deus. É o que nós pedimos, ó Pai. E te pedimos, ó Pai, a bênção de termos uma família, Senhor Deus. Uma família que ame ao Senhor, ó Pai. Uma família, Senhor Deus, que esteja, Senhor, com um coração no Senhor, ó Pai. Na Sua lei, no Seu amor, na Sua graça, na liberdade que o Evangelho nos dá nesse mundo. Fica com o Teu povo, Senhor Deus. Nos faz, ó Pai, ver essas coisas da forma correta. Nos faz olhar, ó Pai, a família como a palavra de Deus nos faz realmente ver. E que o Senhor esteja, Pai, por meio das nossas vidas, como pais, como filhos, como esposas, ó Senhor, trazendo o Teu reino nesse mundo, Pai. Mostrando a Tua graça, o Teu amor, ó Pai, abundante na vida da Tua igreja, Senhor. Ao ponto de contaminar as pessoas que estão ao nosso lado, ao ponto de contaminar aqueles que, Senhor Deus, não conhecem ao Senhor. Que possamos, ó Pai, aproximar essas pessoas de nós, por meio da nossa fé, por meio do nosso bom proceder, por meio do testemunho de Cristo Jesus em nossas vidas. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos ficar de pé.